RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Notícia falsa de nova greve dos caminhoneiros faz motoristas formarem filas quilométricas em postos de combustíveis na capital. Expo Inter 2018 movimentou mais de 2 milhões de reais em negócios e superou as expectativas dos organizadores. Assaltantes causam prejuízo de R$500 mil em ataque à loja de conveniência em posto de combustíveis em São Sebastião do Caí. É o segundo ataque ao mesmo local em um ano. Confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta terça-feira. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. E chegou ao fim mais uma edição da maior feira agropecuária da América Latina, a Expo Inter. E ontem, no último dia, foram divulgados os dados oficiais. A feira superou as expectativas e movimentou mais de R$2 bilhões em negócios. Foram 9 dias de muita movimentação no Parque de Exposições Assis Brasil Esteio. A feira começou no dia 25 de agosto e ganhou destaque no cenário nacional e internacional durante a última semana. A Expo Inter 2018, que era a feira da expectativa, terminou com muito sucesso. Foram movimentados R$2.360.769, 13% a mais em comparação com o último ano. Os números de máquinas, equipamentos, financiamento e armazenagem foram realmente significativos, acima das expectativas, e são os números que realmente pesam no conjunto. No caso dos animais, nós praticamente empatamos com o ano passado e nós fizemos absoluta questão, mas absoluta, por uma questão de respeito à informação, de não passarmos números levantados empiricamente, mas apenas os que passaram pelo comissariado, ou seja, vendas efetivas, vendas oficiais. A comercialização de máquinas e implementos agrícolas ficou 18,8% superior em relação ao ano passado, alcançando a marca de R$2.284.813.000, o que deve resultar em uma agricultura mais forte no Rio Grande do Sul. Nos dá a mensagem que o produtor rural não está olhando para isso. Ele vai seguir plantando a lavoura dele do mesmo jeito. Ele vai se virar, o adubo está mais caro, o produto químico está mais caro, mas ele vai apostar porque ele também não tem outra alternativa, né? Ou planta ou não planta. Nós não temos essa saída. Senão, este ano eu não vou plantar. Isso não existe. Então, o produtor continua confiante sim no futuro do país e nisso que o secretário colocou aqui, a demanda do mercado internacional e principalmente olhando para a demanda da China. O setor que ganhou ainda mais destaque neste ano foi o da agricultura familiar. O pavilhão cresceu e foi ocupado por 285 expositores. E ficou assim, lotado durante toda a exposição. As vendas alcançaram R$4 milhões, 40,3% a mais que na última edição. A grande massa de pessoas que passam pelo parque circulam pelo pavilhão da agricultura familiar e conhecem esses bons produtos elaborados, de valor agregado, com visual bem interessante do ponto de vista e com aquele sabor. Ali reflete sabor, tempero de todas as etnias, seja ela italiana, alemã, portuguesa, espanhola, polonesa e por aí afora, só para citar, e lá tem essa satisfação. E o principal, não é só o volume de venda, o crescimento de 40,3%, mas sim a oportunidade para as agroindústrias familiares, o artesanato, plantas e flores, ao pós-Expo Inter. Aqueles que participaram pela primeira vez ficaram totalmente satisfeitos com as vendas e já pensam em retornar no ano que vem. Eu adorei participar da Expo Inter, ela superou todas as expectativas nossas, apresentamos o nosso produto para todo o estado, fora do estado também, que tem vários visitantes. Vai participar ano que vem de novo? Com certeza, se der eu quero participar sim. Os produtos apresentados na agricultura familiar são de alta qualidade e esse distribuidor de doce de leite
deixou até um recado ao público. Olha, os uruguaios que se cuidem. Superou a expectativa, muitas pessoas passando, aproveitando toda essa estrutura oferecida aqui pela FETAG e também toda a qualidade que os expositores estão trazendo aqui para o Parque de Exposições. Já a comercialização de animais ficou abaixo dos números do ano passado. Diminuiu 3,6%, mas ainda assim foi comemorado pelo setor. E com certeza foram os animais que brilharam durante esses 9 dias. Os pôneis alegrando a criançada, os touros mais pesados chamando a atenção do público, as aves que retornaram para a feira neste ano, os cachorros que deram show e mostraram o trabalho do campo e todos os outros que enchem os olhos dos visitantes ano a ano. E mesmo em meio a mais um ano de crise, o balanço da Expo Inter 2018 foi positivo. E um boato disseminado nas redes sociais sobre uma possível nova greve dos caminhoneiros fez com que muitos motoristas corressem aos postos de combustíveis na noite passada para abastecer os seus veículos com medo de que os estoques terminassem. No entanto, essa informação foi desmentida pelas entidades envolvidas. Entenda melhor na reportagem. Quem estava navegando pela internet no domingo se surpreendeu com uma informação de que a greve dos caminhoneiros iria voltar já nesta segunda-feira. Depois da divulgação desta falsa informação nas redes sociais, vários postos espalhados pela capital ficaram com filas. E teve gente que preferiu encher o tanque para garantir. Não chegaste a confirmar a informação, mas já te adiantou e abasteceu? Já adiantei e abasteci, até completei o tanque, enchi todinho. Só ouvi falar, somente. Mas em meio a tanta informação desencontrada e um tumulto de veículos nos postos, foi confirmado pela Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul que não há previsão de greve. Quem checou a informação não caiu na pegadinha do famoso fake news. Eu ouvi falar que teria greve, porém, no próprio WhatsApp, tá? Porém, a gente consultou também um site que tinha de distribuidoras. E parece que federal também, no meu WhatsApp, que seria totalmente boato. O senhor foi, então, checar as informações e verificou que não era verdade? Exatamente. Não abasteci, vi alguns postos cheios com filas e filas de carros, mas em momento algum pensei em parar. Em nota, a Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul informou que não corrobora com falácias e conspirações divulgadas pela internet e redes sociais. E ainda que não há qualquer movimentação de paralisação ou greve por parte das entidades representativas do setor de transporte. Nenhuma greve, nenhuma sinalização, não tem nada, o mercado está normal. Só que, claro, com esse volume de pedidos que o pessoal foi aos postos ontem, desnecessariamente, houve um descompasso entre o que tinha de estoque e nos postos, né? E o que foi consumido. Então agora, durante o dia de hoje, vai ser reposto normalmente. Ao longo da segunda-feira, o movimento aqui neste posto de gasolina, por exemplo, ficou normalizado. Cenário bem diferente da noite deste domingo. Por aqui, os frentistas tiveram que atender clientes até a madrugada, por volta das 3 horas da manhã. A demanda foi grande. O posto, no domingo, ele fica até as 22 horas e os rapazes, fecharam quase 3 horas da manhã. Então foi um movimento realmente inesperado, que a gente não esperava, Surgiu filas aqui na Farrapo, surgiu fila aqui da Cairo e o pessoal preocupado, nos perguntando, e a gente respondia que nós não tínhamos nenhuma informação, até no entanto. O movimento da greve dos caminhoneiros no mês de maio desse ano durou 10 dias em todo o país. A categoria parou para exigir a redução nos preços do óleo diesel. Os preços dos combustíveis variam constantemente. A dica para o consumidor é pesquisar os valores e, é claro, sempre checar a informação. Vai ter uma grande variação de preços, é provável isso, porque não há um alinhamento. Às vezes tem uma distribuidora que tem uma política, tem um posto que tem outra política. Por isso é muito importante checar com muito cuidado todas essas notícias que a gente vê diariamente na internet, as chamadas fake news. E a Prefeitura da capital depositou hoje a segunda parcela da folha dos servidores municipais referente ao mês de agosto.
R$ foram creditados, contemplando 12.419 matrículas. Com o depósito, 40% dos servidores tiveram seus vencimentos quitados. E amanhã, a Secretaria Municipal da Fazenda realiza um novo depósito no valor de R$ 400. Situação aí bem complicada para os servidores e a gente segue acompanhando. E agora nós vamos falar de saúde, porque subiu para 76 o número de mortes por gripe aqui no Rio Grande do Sul. Os números estão em novo boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde. Até agora, a doença causou 60% de mortes a mais no estado na comparação com o ano passado, quando foram registrados 48 óbitos. 54 mortes foram causadas pelo vírus H1N1 e outras 12 pelo H3N2, além de 5 por influenza A não subtipada e 5 por influenza B. Ao todo, 552 casos foram notificados no estado neste ano, número superior ao mesmo período de 2017, quando foram comunicados 434 ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde. E atenção, moradores da Zona Sul aqui da capital, vai faltar água nos bairros Santa Teresa e parte do bairro Medianeira nesta quarta-feira. O motivo é uma obra de interligação das redes de água na esquina da Rua Cruzeiro do Sol com a Avenida Francisco Macena Vieira. O serviço faz parte das obras de substituição da rede distribuidora na Avenida Tronco. A previsão é de que o serviço seja normalizado durante a noite desta quarta-feira. Mais um dia de tempo muito chuvoso aqui em Porto Alegre. Neste momento, 15 graus é a temperatura. Nós vamos agora a um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Para interagir com o nosso programa, utilize a hashtag Jornal da RDC no Twitter. Lembrando que a nossa emissora também está no Instagram. É @RDCTV Digital. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pode assistir pelo nosso site, que é o www.rdctv.com.br, ou também o nosso Facebook, que é facebook.com/RDCTV Digital. E cerca de 6 pessoas estão envolvidas na explosão de uma loja de conveniência nesta madrugada em São Sebastião do Caí, na região metropolitana aqui da capital. Os assaltantes podem ter causado um prejuízo de mais de R$500 mil ao estabelecimento. O assalto ocorreu por volta das 13h45 da manhã desta segunda-feira no quilômetro 7 da BR-122 em São Sebastião do Caí e teve como alvo um caixa eletrônico de um banco que ficava dentro da loja de conveniência de um posto de combustíveis. Segundo informações da polícia, foram 3 explosões. Os bandidos estavam armados com fuzis durante o assalto. Clientes de um restaurante ao lado ouviram toda a ação dos criminosos. 2 vigilantes foram rendidos e o grupo fugiu em um veículo que foi abandonado em uma via paralela à BR-122, ainda com o motor e luzes ligadas. Em agosto de 2017, outro caixa eletrônico também foi furtado no mesmo posto, onde houve um incêndio que destruiu a lanchonete. Ninguém ficou ferido na ação de hoje e a polícia não confirmou se algum dinheiro foi levado pelos criminosos. E ainda falando sobre segurança pública, 51 pessoas foram presas durante a operação integrada do Exército Brasileiro e outros órgãos da segurança pública gaúcha nas fronteiras do Rio Grande do Sul. Foram 3 dias de operação e uma série de prisões e apreensões. Na tarde desta segunda-feira foi apresentado o balanço da Operação Fronteira Sul, promovida pelo Comando Militar do Sul, Secretaria de Segurança Pública e outros setores da área. As ações ocorreram na fronteira do Rio Grande do Sul e na região metropolitana. 51 pessoas foram presas e cerca de 12 quilos de explosivos foram apreendidos durante o cumprimento de 73 mandados de busca e apreensão. 900 agentes foram mobilizados. Temos militares, nós saturamos a área com um choque de segurança. O secretário de Segurança Pública destacou que a operação foi um passo importante para investimentos em segurança nas 29 cidades que estão em zonas de fronteira. Um exemplo notável de soma de esforços, de cooperação, de colaboração.
estamos dando um exemplo notável ao Rio Grande e ao Brasil, certamente, de que quando se coloca o interesse do país acima de qualquer questão de qualquer natureza, os ganhos são notáveis. Os principais flagrantes ao longo da operação foram por tráfico de drogas, porte e posse ilegal de armas de fogo. Cada arma que a gente apreende, certamente a gente está evitando vários homicídios, porque essas armas não ficam necessariamente nessa área de fronteira, elas vêm para Porto Alegre, região metropolitana, e são, infelizmente, utilizadas para homicídios e vitimar o cidadão de bem. E o programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira dá prosseguimento à nossa cobertura eleitoral aqui da RDC TV. Hoje começa uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. O primeiro entrevistado é o candidato do PSOL, Romer Guedes. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio prévio com as assessorias dos políticos. A sabatina vai ser conduzida pelos jornalistas Cláudio Andrade e Vitor Dalla Rosa. Cláudio Andrade, muito boa noite. Agora realmente é a vez dos candidatos ao Senado, né? Qual é a tua expectativa, então? Olha, depois da cobertura bem bacana que a gente fez com os candidatos ao governo, com os candidatos também a vice-governador aqui na RDC TV, agora a gente tem a vez dos candidatos ao Senado, aos senadores. A expectativa é a melhor possível, né? Para ajudar os gaúchos e as gaúchas também a entender um pouquinho mais e a conhecer um pouquinho mais as propostas desses candidatos. Eu lembro também que a gente vai ter 2 grandes debates entre os candidatos ao governador, um no dia 24 de setembro e também a vice-governador em 1º de outubro. E é claro, no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes justamente do dia da votação. E Cláudio, a gente está fazendo uma série de debates aí com candidatos a governador também. Qual é a tua opinião sobre a importância da RDC estar tendo essa iniciativa, né, essa atitude para trazer informação ao povo de casa? Olha, melhor possível, né, Fábio? Porque realmente os debates o Cruzando as Conversas tem 1h30. Então os candidatos mesmos falam que é um programa que tem tempo realmente hábil para o candidato poder expor detalhadamente as suas propostas, né, ao Palácio Piratini, os vice-governadores também e agora os senadores. Então é um tempo realmente suficiente, tempo de sobra para o candidato mostrar para quem está assistindo a gente na televisão, nas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, realmente quais são as propostas e ajudar, né, as pessoas a ter uma boa votação, a saber qual candidato que se adequa melhor às suas propostas, né, aos seus anseios no dia da votação. Tá certo, Cláudio, muito obrigada pela tua participação, bom programa para vocês. Então você aí de casa, você não pode perder o programa Cruzando as Conversas, que começa logo após o Jornal da RDC. Vamos conferir agora a previsão do tempo nas principais regiões aqui do nosso estado. Após um final de semana de uma segunda-feira bem chuvosos, a terça-feira será de tempo seco nas principais regiões aqui do Rio Grande do Sul. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, o sol predomina em meio a poucas nuvens. A temperatura fica mais fria pela manhã, 11 graus é a mínima. À tarde, a máxima chega aos 19. Em Erechim, no norte do estado, também faz frio pela manhã com tempo seco. Faz 8 graus no início do dia e à tarde o sol eleva as temperaturas para os 17 graus. Tempo firme também na Serra Gaúcha, mínima de 9 e máxima de 17 graus em Bento Gonçalves. Em Rio Grande, no sul do estado, mínima de 9 e máxima de 15 graus. E em Cruz Alta, no noroeste, faz sol com mínima de 7 e máxima aí dos 17 graus. E agora nós vamos falar sobre futebol, porque o Grêmio goleou o Botafogo, né, nesse final de semana. Cadu, como é que foi esse momento muito importante para os gremistas, né? Pois é, boa noite, Fabiane, boa noite quem nos acompanha. Exatamente, tivemos aí a rodada de final de semana, o Grêmio jogando no sábado contra o Botafogo, goleando o Grêmio que vinha aí de uma grande emoção, que foi aquela classificação para as quartas de final da Libertadores da América, aquele golzinho do Alisson no finalzinho da partida que levou a decisão para os pênaltis, e o Grêmio vencendo os pênaltis levou aí o Grêmio para as quartas de final. E aí, retornando ao Campeonato Brasileiro, no último sábado, uma goleada diante do Botafogo, com 2 gols do Jael, 2 gols de pênalti, e aí a gente está acompanhando, esse é o primeiro gol que ocasionou esse pênalti aí, e o Jael com grande categoria, a gente vai ver na sequência, olha só, de cavadinha, marcando esse gol que abria o score para essa goleada. Olha só, olha jogar, olha o que é o Jael, olha que momento que vive o Jael, né?
marcando esse pênalti aí, com essa cobrança de cavadinha. E o Grêmio agora também entrando no G4, voltando ao G4 do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação do Palmeiras, que venceu o Chapecoense, mas o Grêmio, pelos critérios, detém essa posição. Aí o segundo gol, olha, uma grande jogada, a gente não tem o início, desde o início do lance, foram 67 passes trocados, foram 25 deslocamentos, troca de passe, até o gol do Jael. Esse é o segundo gol do Grêmio, então, e repetindo esse grande momento que o Jael atravessa aí, já que o torcedor pedia muito a titularidade dele, e o Renato agora fixou ele como centroavante titular. Esse cruzamento, bola na área, e aí o Jael dominando no peito e batendo na saída do goleiro, fazendo 2-0. O terceiro gol foi do Alisson. O Alisson foi aquele que fez o gol no finalzinho do jogo contra o Estudiantes, que deu ao Grêmio aí a possibilidade de decidir nos pênaltis e passar para as quartas de final da Libertadores da América. A gente vai ver na sequência também, a gente repetindo aí esse gol do Alisson, gol de fora da área, batendo bem no canto do goleiro do Botafogo. E o quarto gol vem através de pênalti também, e aí uma bola na mão, que o André que foi decisivo, o André que não desempenha um grande aproveitamento no Grêmio, mas bateu o quinto pênalti na decisão da vaga para as quartas de final da Libertadores, voltou a marcar e novamente repetindo de pênalti, então fazendo essa goleada 4-0 em cima do Botafogo, deixando o Grêmio novamente no G4, os 4 primeiros que tem vaga direta, né, na Libertadores da América. O Grêmio que pode chegar ao título e pode garantir a sua classificação à próxima Libertadores, chegar ao campeonato e vai chegar aí conquistando ao tetracampeonato da Libertadores da América. O Internacional, um grande jogo ontem lá com o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Internacional empatou em 0-0, teve a oportunidade inclusive de vencer esse jogo. A gente está vendo alguns lances aí, uma grande defesa. Esse foi um dos primeiros lances aí do Cruzeiro, que tomou a iniciativa no jogo no início da partida. O Marcelo Lomba, aí a gente vai ver nessa grande defesa, teve uma grande atuação. O Internacional também teve a possibilidade, inclusive, de sair de lá com uma vitória. O Inter que não vence há 32 anos jogando lá em Belo Horizonte, é um tabu que o Inter tem, mas foi um resultado importante, porque o Inter se manteve na vice-liderança, já que o líder, o São Paulo, perdeu para o Flamengo, melhor dizendo, perdeu para o Ceará, e o líder São Paulo empatou, né, com o Fluminense. Olha esse jogo, que era a bola do jogo, essa bola do Potker aí, o Internacional poderia ter marcado, e empatou, então a diferença continua a mesma, ou seja, o São Paulo como líder e o Inter logo em seguida com 30 em terceiro lugar com 3 pontos de diferença. Mas surgiu, Fabiano, uma luz no fim do túnel em relação ao caso Paulo Guerreiro, porque a imprensa peruana que está relatando que o jogador, inclusive, conseguiu algo histórico, ou seja, segundo eles, o jogador conseguiu uma decisão no Tribunal de Bruxelas, na Bélgica, que pode mudar tudo. Eles ordenaram que a decisão do TAS, o caso que tem, o Internacional tem essa relação com o TAS aí, que ela não é válida e que Guerreiro pode ser julgado, e pela justiça peruana, que é afiliada à FIFA. Vamos combinar, né? Que aí a situação do jogador ter direito de jogo é bem mais fácil do que acontecesse lá no TAS. Então surgiu essa possibilidade aí de que o jogador possa ser aproveitado ainda esse ano, já que ele está punido pelo caso doping, só poderia voltar a jogar lá no mês de abril do próximo ano. Mas qual a tua opinião? Tu acha que vai rolar ou não? Olha, eu acho que com a decisão sendo passada lá para a Confederação Peruana, a possibilidade é bem grande, né? Já que o jogador é peruano, então essa possibilidade aumentou e muito, essa expectativa aí que o Internacional possa contar com esse jogador já em seguida. Eu acredito que por lá as coisas realmente devem acontecer. Mas amanhã nós temos jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Juventude pega o Criciúma jogando em casa, segunda partida do técnico Luiz Carlos Vinck, e o Brasil de Pelotas vai a Fortaleza pegar o Sampaio Correia, e na estreia do técnico, na verdade é o retorno, né, do técnico Rogério Zimmermann ao comando técnico do Brasil de Pelotas. Juventude ali respirando fora de zona de rebaixamento. O Brasil de Pelotas em zona de rebaixamento. Expectativa é que o Rogério, na sua estreia, consiga aí um resultado que comece a afastar o Brasil dessa situação. Tá certo, Cadu. Muito obrigada pela tua participação. A gente segue acompanhando todas as novidades, né?
E o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Assista agora o programa Cruzando as Conversas, na nossa sequência aí de cobertura eleitoral, agora com entrevistas com os senadores aqui pelo nosso estado. Uma boa noite, Cadu. Até amanhã. Boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.